Eu sou Ana Schmidt, eu sou professora de inglês, espanhol e artes, sou neuroeducadora, psicopedagoga e terapeuta naturalista. E hoje eu vim ensinar para vocês duas das coisas que eu mais gosto de fazer, que são aprender e ensinar. E eu descobri tarde na vida que eram coisas que eu gostava de fazer. Muito ironicamente, hoje são minhas preferidas, porém só aos 18 ou 19 anos foi que eu comecei a me interessar por aprender e posteriormente a ensinar. E por que que isso aconteceu? Eu fui estudar artes na faculdade e lá eu descobri que eu gostava muito de artes, lá eu conheci Freud, conheci Jung e começou então uma série de interesses por livros, por pesquisas, por cursos. E depois que eu fiz essa faculdade de artes, acabei fazendo outras faculdades e muitas especializações e muitos cursos. E hoje eu tenho uma estante repleta de livros. Aqui vocês estão vendo apenas uma pequena porção do que eu tenho. E na internet eu tenho vários cursos e na gaveta inúmeros diplomas. Mas tudo isso só aconteceu depois que eu fui achar algo que me interessasse, coisa que eu não consegui encontrar cedo na vida. Infelizmente, eu tive professores que eram muito tradicionais, as escolas que eu estudei, eles não tinham sacadas de como trazer o conteúdo que é importante, sim, a gente tem que aprender, não tem jeito, não tem como apenas aprender aquilo que a gente quer e com uma pequenidade a gente não tem maturidade para saber, para distinguir o que é importante ou não. Mas os meus professores, infelizmente, não conseguiram me atingir. E por isso virou um objetivo de vida para mim conseguir fazer diferente do que fizeram comigo. E sempre que eu tenho que ensinar qualquer conteúdo que seja, dei muita aula de reforço também, eu procuro fazer da melhor forma para trazer o aluno para junto, para encontrar o que o aluno gosta e conseguir mediar aquele conteúdo de uma forma a atingi-lo. Porque se não atingir, se não houver o interesse, a aprendizagem ela não acontece. E com relação a interesse, esses dias aconteceu uma coisa muito irônica, engraçada, e a minha filha, de 8 anos, comentou no carro, a gente estava voltando de uma viagem, estava um pouquinho entediante, né, a viagem longa no carro, e meu marido começou a fazer várias perguntas aleatórias para a menina, e ela falou, minha matéria preferida na escola é ciências sociais. E então, por isso eu fico muito focado durante as aulas. E me deu um estalo que uma criança de 8 anos conseguiu entender que o interesse dela estava totalmente associado ao foco. E isso eu só consegui aprender depois de muitos anos de estudo. Mesmo depois de muitos cursos, muitas faculdades. As faculdades elas não ensinam várias das coisas que eu fui aprender em cursos fora. Principalmente sobre memorização, aprendizagem, cognição. Ironicamente, nem na pedagogia, nem na psicopedagogia, eles não ensinam muitas das dicas que eu vou passar aqui. Espero poder ajudar vocês, professores, vocês, estudantes, vocês, mães e todo mundo que precisa aprender. Para essa aula, eu montei este lindo mapa mental com muitas cores e com palavras-chave. São duas coisinhas muito importantes na hora da gente estudar, também na hora da gente mediar conteúdo, mas eu vou explicar isso aos poucos. Então vamos lá, ao primeiro ponto, que é o interesse. O interesse é fundamental na aprendizagem, como eu estava mencionando, e ele pode acontecer de forma espontânea, como no caso da minha filha, que tem um interesse espontâneo por ciências sociais. As professoras dela, a professora atual, ela deve envolver a turma de uma forma muito legal, contando o processo das plantas, e por isso ela chega em casa contando como é que funciona a fecundação e tal. Ela pega a florzinha e vem contar para mim como é que funciona. É muito legal, porque eu não lembrava de nada do que ela está me ensinando agora.
Porém, isso partiu dela e já não acontece com matérias de matemática, então ela não tem um interesse espontâneo por tudo. Diferente de outras crianças que têm, sim, por matemática. Porém, se não é um interesse espontâneo, ele pode ser um interesse criado. E como criar, como gerar este interesse? Acho que a chave principal é descobrir primeiro o que a pessoa que precisa aprender quer ouvir, quer saber. E a partir daí fazer essa conexão. Mas sem precisar pesquisar. Em uma turma, por exemplo, que cada um gosta, tem coisas que o grupo geral funciona. E a aprendizagem ela acontece muito através de rimas, através de jogos, através de brincadeiras, através de músicas, através de histórias e não só na educação infantil. Então vamos lá de novo: rimas, música, brincadeiras e histórias. 4. Eu me lembro, uma coisa que eu memorizei foram os 7 porquinhos, que está na tabela periódica. Isso eu aprendi no ensino médio, colegial, na minha época. E não foi na educação infantil. Então, mesmo usando história, criatividade, fazendo associações com temas da infância, numa idade supostamente madura, aquilo me chamou a atenção e eu decorei essa frase. No entanto, eu não sei aplicá-lo na tabela periódica, eu não sei o que significa os símbolozinhos da frase, os 7 porquinhos, nem em que lugar, tá? Eu sei que tá aqui mais para a esquerda, mas enfim, faltou um pouco mais de estimulação para que eu chegasse nesse ponto. Porém, funciona sim para qualquer idade, até para você que resolveu estudar inglês depois de aposentado. Vai funcionar assim. Rimas, história, música e brincadeiras, jogos, eles motivam nosso cerebrinho. Apesar de maduro, ele tem muito do infantil, do lúdico. Chama atenção e ele gosta. Associações. Olhem aqui. Associações. Guardem isso. Não existe como aprender sem fazer associações. Tudo o que a gente aprende, a gente associa com alguma coisa anterior. Seja alguma coisa associada ao tema, então você vai aprender que o açúcar adoça, você vai entender que o suco tá doce porque foi colocado açúcar, se você sabe que o açúcar adoça. Então, você vai fazendo associações em cadeia. Ou podem ser associações desconectadas, que não estão associadas como açúcar, adoçar, adoçante, e aí você vai estudar o radical da palavra, você vai fazendo associações a partir de uma mesma origem. Mas pode ser uma associação dissociada, mas com alguma semelhança. Semelhança física, semelhança no som. Então, na hora de, por exemplo, aprender uma palavra em outra língua, você pode associar ela a alguma palavra que se parece na sua língua, que não tem exatamente o mesmo significado, mas que sonoramente parece com aquilo, ou a forma de alguma coisa que parece com outra. E visualmente, o trabalho de associações com imagens visuais é muito, muito bacana também. Então, tá ali aprendendo, por exemplo, os ossos do corpo, aí tem o ossinho aqui que chama o rádio, porque tem a antena depois, esse tipo de associações assim, que quanto mais espontaneamente brotarem, melhor. Se você estiver ensinando alguém, você pode começar criando para que essa pessoa que esteja aprendendo consiga ver ali a sua associação, mas se você estimular dela, trazer dela, fazer com que ela crie essa associação, perfeito, porque aí sim ela mesma criou a sinapse da associação e aquilo ali certamente vai ficar se for revisto depois de forma adequada. A gente vai falar sobre revisão já já. A memória visual é fundamental. Por mais que tenha os nossos ouvidos sejam apurados e tenha pessoas com capacidade de memorizar ouvindo bastante, o que a gente vê
a gente marca. E isso é uma questão biológica mesmo. Os nossos ancestrais, os nossos amigos gatos, eles têm que gravar muito bem os caminhos e as formas perigosas e as formas seguras e o que tem cara de comida. Então, é natural que a gente guarde muito o que a gente vê. E a gente pode aproveitar o recurso visual para memorização através de desenhos, desenhar aquilo que a gente aprendeu. E quanto pior, melhor. Quanto mais tosquinho for o desenho que a gente fizer, mais bizarro, mais que provocar alguma emoção. Cadê? Tem uma emoção aqui embaixo. Emoções. Se o desenho provocar emoções, assim, de engraçado, nossa, diferente, chamou a atenção, melhor, genial, perfeito. As letras, a gente deve escrever com letras, usar palavras-chave, perdão, na hora de fazer uma anotação sobre alguma coisa, um resumo, em vez de escrever uma frase completa, use palavra-chave. Procura ali alguma palavra que resuma, se partir de você, melhor ainda, se não, pode pegar alguma palavra do texto mesmo, mas é muito mais fácil a gente guardar uma palavra do que uma frase completa. E então, na hora que a gente estiver estudando do livro, não grifar a frase. Talvez colocar uma bolinha do lado da frase, mas grifar ali, highlight. Bom, essas coisas aqui, gente, é muito importante a gente ter várias de várias cores. Grifar a palavra-chave e não a frase toda, muito menos o texto todo. O texto todo fica até desagradável para ler e a gente perde. O que é importante aí? Tudo? Não. Tudo é importante, mas para memorizar a gente precisa achar a essência. A essência está na palavra-chave. Então, a palavra-chave, nas suas anotações, colocá-la com letras grandes, letras diferentes, uma grande e uma pequena, variar as letras para que o nosso olhinho veja, capte e você se lembre daquilo com mais facilidade do que se você escrever com sua letra cursiva e caneta azul em linear. O tédio, a monotonia, faz com que a gente se distraia e perca o foco e bata o carro. Então, se a gente estiver dirigindo em alta velocidade ou correndo ou em alguma coisa, alguma pista ou andando num lugar, uma trilha cheia de obstáculos, a gente vai estar muito mais atento e focado do que se estiver andando devagarzinho num lugar plano sem nada. Então, a variedade chama a atenção da mente, faz com que a gente fique atento, focado e com a memória atenta para guardar tudo lá bonitinho. E vamos usar então muitas cores, recursos visuais de todos os tipos. Então, desenhos, cores e letras diferentes para as palavras-chave. Inclusive, o mapa mental lá no livro do Busan, ele explica que ele ajuda nisso. Outra coisa muito importante que a gente tem que fazer com o que está aprendendo é a reflexão, pensar a respeito, ó. Coloquei aqui, ó, o símbolozinho de pensar, imaginar, refletir. Na reflexão, a gente vai criar associações. Então, tenho ali um texto sobre história, um texto entediante, sobre o ponto de vista de alguns alunos, sobre a colonização de determinado lugar. Então, como fazer para que aquilo nos chame a atenção e fique guardado na memória de alguma forma. Refletir. Como seria o mundo se isso estivesse acontecendo agora? Como seria a minha vida se eu estivesse vivendo ali, naquele momento? O que aconteceria se, em vez disso, tal pessoa tivesse feito aquilo? Então, elaborar hipóteses, fazer reflexões a respeito de determinado tema. Eu coloquei aqui o exemplo da história, mas a gente deve aproveitar essas dicas e para aplicar em qualquer outra coisa. Então, fazer reflexões sobre matemática. E se em vez de ter que dividir, a gente tivesse que subdividir ou multiplicar, ou enfim.
ou o que acontece quando fazemos isso ou aquilo. As reflexões, elas fortalecem sinapses já feitas, então a gente já pensou sobre alguma coisa e a gente está ali retomando aquele assunto. Então a gente volta ali naquele tema, então a sinapse que se fez, ela se fortalece. Ela mieliniza a bainha de mielina que está aqui, ó, que bonitinha. E para essa reflexão, um caminho bacana é encontrar padrões. Encontrar padrões, ali voltando ao tema de história. O que aconteceu nesse período da história, o que esse rei fez que foi feito em outros reinados, ou numa numa fórmula de física. Ou quantas vezes eu encontro o X aqui, e em que tamanho ele está? Não, agora ele está em cima, agora ele está embaixo, e quantos Y são? Então, quando a gente fica procurando esses padrões aí e anota do lado, fica muito mais fácil da gente memorizar a fórmula, por exemplo, ou lembrar ali do momento histórico. Quando estamos aprendendo ou ensinando, nós precisamos de intervalos. Os intervalos, eles devem acontecer de duas formas. Entre os períodos de estudo, não adianta a gente sentar para estudar durante 2 horas seguidas, porque existe uma coisa que se chama curva de aprendizagem. A gente aprende bastante no início do período de estudo e a gente aprende no final do período de estudo. O tempo do meio, o período do meio, há uma baixa retenção. Isso é fruto de estudos, não é elucubração. Realmente, muitos estudos afirmam que o que foi estudado no meio de uma aula de 45 minutos é esquecido. E como a gente pode quebrar isso? Encurtando os períodos de estudo. Então, se você é professor, você dá uma aula de 50 minutos. Se você precisa que seus alunos aproveitem o máximo possível, você deve falar sobre um tema durante 10 minutos, fazer um breve intervalo falando sobre uma outra coisa, retomar, entendeu? Então, diminuir o tamanho da curva, diminuir a perda que se tem ali entre os intervalos. Se a gente vai estudar, então estuda ali 30, 40 minutos, faz o intervalo, estuda mais um tempo, faz o intervalo, porque tudo que se aprende no início e no fim de um período é o que fica. E também devemos fazer intervalos entre as revisões. Você estudou uma coisa hoje, o melhor momento para se fazer a primeira revisão é antes de dormir, porque a hora que a gente dorme, o cérebro processa aquilo tudo que a gente estudou e tem grande chance da gente fixar. Depois disso, o ideal é entre 3 e 7 dias, depois dos 3 e 7 dias, 15 dias e depois um mês. Então, você estudou, revisou antes de dormir, estudou daqui a uma semana, 15 dias, um mês. Então, isso daí é uma tabela que você pode aplicar para fazer as revisões do que realmente precisa ser fixado, que vai funcionar tanto para os seus estudos quanto para os seus aluninhos. Vocês professores querem que eles memorizem alguma coisa, você ensina hoje, retoma amanhã no início da aula, e aí, depois de uma semana de novo, depois de 15 dias de novo, nossa, mas de novo isso, alguns já vão ter esquecido alguma coisa, e depois de um mês, se você perguntar daqui a 5 meses, eles vão lembrar, vai ficar guardado ali, porque a sinapse ela foi feita, foi estruturada e se estabeleceu. Se a gente estuda alguma coisa e a gente não revisa, a sinapse ela se desfaz, porque nosso cerebrinho muito inteligente, ele não vai gastar tempo, nem espaço, nem dinheiro com coisa que não importa. Então, se a gente não viu de novo, não apareceu aquele tema na nossa vida de novo, não tem por que a gente guardar. Se a gente passou por uma rua somente uma vez, ele não vai se preocupar em guardar um nome nem a saída daquela rua, porque existem ruas mais importantes que a gente passa direto para ele se cuidar. Ele está sempre pensando na autopreservação.
Então, a revisão espaçada é fundamental. Pesquisas, elas devem ser diferentes, devem ser feitas por caminhos diversos. E, de novo, para despertar o interesse. Se você pesquisa somente em livros, em um livro só, principalmente, fica fraco, fica meio vago. Se você lê num livro e assiste num vídeo, já começa a melhorar bastante. E vê num livro, leu lá no livro, você pesquisou no site e assistiu um vídeo, excelente. E se você puder ensinar aquilo para alguém depois, pega ali seu namorado, seu amigo, seu primo, seu irmão, seu filho, você chama ele e você ensina aquilo. Por mais que não seja interessante para a pessoa, que a pessoa fique com cara de tédio, não importa. Só pergunta, você entendeu? Ficou claro? Me faz alguma pergunta. Posso fazer alguma pergunta? Quando a gente ensina tudo aquilo que a gente aprendeu, precisou ser muito bem elaborado para que a gente conseguisse mediar. Então, aí é a fixação total, é a afirmação da aprendizagem. Outras questões importantes são as emoções, que estão totalmente associadas à aprendizagem. Aqui, a memória de longo prazo, porque o hipocampo, que é responsável pela memória de longo prazo, e o sistema límbico, eles estão muito próximos dentro da nossa massinha encefálica. Então, tudo o que acontece de muito marcante emocionalmente fica tanto para o bem quanto para o mal. Se é uma coisa muito neutra, a gente não guarda. Por exemplo, você vai se lembrar certamente do acidente muito mais do que os carros que passaram batido na sua frente. E você vai se lembrar muito mais do pedido de casamento, do namoro, da cena romântica, da novela, que seja, muito mais do que os encontros banais, casuais que você teve por aí na padaria, no supermercado. Ou os reencontros com amigos, esses momentos eles marcam e ficam gravados na memória. E aí, como trazer isso para a aprendizagem? Através de associações. Então, de novo, voltando aqui para reflexão, a gente pode perguntar para o tema ali, o que eu sinto ao olhar para este tema? O que este momento histórico me provoca? Ou como esta fórmula me irrita? E por que tantos X em cima, embaixo e tal me provocam tal sentimento? Então, fazer associações de sentimentos bons e ruins aos temas a serem estudados. Ou na hora de aprender uma língua, que emoção que essa palavra me provoca, o que ela me remete, coisas assim. E uma coisa que é difícil de fazer, porém nem sempre é possível, mas é importante, eliminar o que não gosta. Eu preciso aprender inglês, estou numa escola que eu não gosto e eu não vou com a cara do professor. Você não vai aprender inglês aí, você não vai tirar bons frutos daí. O que você vai gerar é um grande bode da língua. Então, troque. Às vezes não é possível trocar, então tente melhorar a relação, tente trocar o sentimento que você tem aí. E no caso da escola, muitas vezes os alunos, os adolescentes, eles não gostam da escola, dos professores, e então é necessário que haja alguma troca, não necessariamente de escola, de professor, mas de sentimento, de metodologia, de impressão, de abordagem. Isso é importante que seja conversado, porque senão a aprendizagem não acontece. E o significado pessoal. O que me lembra e como vou usar. Significado pessoal, que de novo está associado aqui com as emoções, que está associado com a reflexão. Então, quanto mais para a gente, quanto mais para a nossa vida,
a gente traz o conteúdo a ser aprendido, quanto mais associações a coisas do nosso cotidiano, a coisas que nos inspiram, mais fácil e mais fluido vai ser o aprender. E então, como professores, quanto mais vocês conseguirem trazer a vida do aluno para dentro da sala de aula e o conteúdo da sala de aula para dentro da vida, da rotina do aluno, muito mais eles vão aprender, vão gostar da escola, vão gostar de você e você vai se tornar um marco na vida deles. Então, espero não ter esquecido nada e ficar me lembrando disso depois e espero ter contribuído para o seu processo de ensino e aprendizagem. Tá bom? Então, eu fico por aqui e até a próxima.